Fala, torcedor do Mengão, vamos acompanhar aqui um trecho do ESPN FC, só falando sobre o Flamengo, já projetando também o Fla-Flu aí, a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo já desta quarta-feira, 21h30, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, partida da volta no final de semana. Vamos ver aqui o pessoal projetando essa partida e falando também da vitória do Mengão contra o Vasco. Deixar os créditos aqui abaixo, deixa o like, mas agora bora pro vídeo. Eu vejo o futuro repetir o passado. De quem que era mesmo essa música, pastor? Cazuza, é verdade. Olha lá, Flamengo e Vasco, semifinal do Campeonato Carioca. Fábio, Capita, Luciano, os dois times se enfrentaram pela terceira vez no ano e pela terceira vez deu Mengão. Dessa vez apertadinho, nas anteriores também, Sim, né? Não também. teve um placar elástico. Na O primeiro jogo desse que você está falando foi um 2-0, mas com o Flamengo dominando durante todo o jogo. O Felipe Luiz, depois desse terceiro, a segunda vez seguida que o Flamengo ganha do Vasco por um gol de diferença, foi 1-0 no primeiro jogo, 2-1 agora, que a atuação de sábado foi uma grandíssima atuação. Exagerou ou foi isso mesmo? Não, pelo nível Felipe Luiz e nível de elenco de Flamengo, ele exagerou, mas protegendo o grupo, né? Porque ele fala que, enfim, que o Vasco é um adversário de muita qualidade, que o Vasco é um adversário que criou muitas dificuldades para o Flamengo, e a gente sabe que existe uma diferença técnica muito grande entre os jogadores. Eu acho que o Vasco, ele teve muito brio, ele reconhece que é um time inferior ao Flamengo, mas lutou, se empenhou, assim como no último jogo também aconteceu, no Newton Santos. O Vasco sai na frente no Maracanã, né? Causa até uma expectativa, ansiedade no torcedor rubro-negro, mas aí a partir disso o Flamengo mais uma vez começa a tomar controle do jogo, das ações, os jogadores parece que, né, presta atenção, entre aspas, o gol do Vasco, e aí o Flamengo consegue produzir mais do que estava produzindo, e enfim, mais uma vez brilha a estrela do Bruno Henrique com o gol, e o golaço do Luiz Araújo, que, como o Felipe Luiz fala que ele precisa de mais minutos, é um jogador muito importante para o Flamengo. Não sei como titular, entrando em jogos, mas é um jogador que está sendo decisivo. Golaço. Mais um belo gol do Luiz Araújo, que deve, né, Zinho? Na ausência já confirmada do Bruno Henrique, no primeiro jogo da final, na quarta-feira, jogo de mando do Fluminense, os dois jogos no estádio do Maracanã, ser Luiz Araújo, o substituto do Bruno Henrique, que se machucou exatamente nesse jogo contra o Vasco. Assim, essa é a notícia ruim pro Flamengo, né? Eu não sei o Wesley também, que estava sentindo desconforto, como é que vai estar, mas o Bruno Henrique tem sido... fez o 100º gol dele, né? No jogo grande que é o jogo do Bruno Henrique. Acho que é um desfalque muito importante. Bruno Henrique é muito decisivo, os números mostram isso. É um desfalque considerável. O Luiz Araújo está entrando muito bem, está entrando, mas vai entrar pela ponta. Aí o Plata que deve jogar um pouquinho mais adiantado, né? Fazendo essa função de atacante. Não é centroavante, né, o Plata, mas vai ter essa liberdade mais ali à frente. O Gerson deve fazer o lado direito, ele deve fazer o lado esquerdo, né? Normal. Arrascaeta mais centralizado. Assim mesmo, ainda é um time forte, mas com menos opções no banco, né? Porque você já não tem mais um jogador importante. O Juninho está voltando, está se recondicionando, e vai pegar um time, que é o Fluminense, que se arrumou mais. O Fluminense tem... A gente, no início, dizer que o Fluminense estava desconfigurado e tal, não era até uma grande força para esse campeonato, mas foi se ajustando, cresceu nessa semifinal, ganhou mais opções humanas, equilibra mais. O Flamengo ainda continua com o favoritismo, mas eu não acho um favoritismo enorme, sabe? Aquela coisa assim, incomparável. Com os desfalques, já diminuiu um pouco. É favorito, mas diminui sim. Bom, né? Luiz Araújo está entrando muito bem. Agora, o Flamengo foi muito superior ao Vasco, gente. Foi 1-0, foi 2-1, mas você pegar o jogo, mais de 60% de posse de bola, 16 finalizações contra 4. O Vasco foi lutador, se empenhou, se dedicou, marcou muito, competiu, mas o Flamengo tomou conta do jogo, nos dois jogos, né? Tomou conta nos dois jogos, foi superior. O Vasco faz um gol ali numa bola parada, um bate-rebate, um vacilo da defesa do Flamengo ali.
Mas, num geral, é uma classificação muito tranquila para o Flamengo, com sobras, só que eu acho que a decisão equilibrou um pouquinho mais. E o Vai Mano, ser pau a e o pau, Mano- Pascoal? taco a taco não, mas o Mano disse que o único que ganhou do Flamengo foi o Fluminense. Sim. O Mano já fez questão de deixar bem claro nisso, ó. Foi uma derrota lá, não tem? Então pra quem foi a derrota? Foi pro Fluminense. Campeonato Então Brasileiro passado. já E tá- no retrospecto dos campeonatos estaduais mais recentes, nessas 5 finais, essa é a quinta, né? Nas 4 finais entre os dois, igualdade absoluta. Eu, como não gosto de discordar do Zinho, eu acho que o Flamengo é favorito, com boca cheia, para decisão. Não é favoritaço. Não é assim, é só favorito. Entendeu? O Flamengo é favorito. Não é ponto. favoritaço? Não, taço não, porque perdeu, não tem... Puxa vida, o Flamengo não tem 3 centroavantes. Um tá voltando de lesão, o Bruno Henrique se lesionou e o Pedro não pode jogar. Pra você ver como é que o time, o elenco é incomparável, é quando você vê que depois de tudo isso você não tem 3 Olha lá, centroavantes. confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023 são 3 vitórias do Flu, 5 Liberado. empates e 5 vitórias Taco a taco, por do isso que é só Flamengo. favorito. Por isso que é só favorito, não é favoritaço. taco a taco. Não, nem tanto assim também não. Taco a taco também não é, porque o Flamengo é favorito pro jogo. Agora, nas duas decisões, por você ver como é que o elenco do Flamengo é tão bom, é tão incomparável, como disse o Zinho, que eu gosto de usar as frases dele. Então, muito obrigado. Como ele disse, porque é o seguinte, faltando todos esses jogadores, Tá certo. onde não tinha um lateral esquerdo, jogou o lateral direito de lateral esquerdo. Não tinha... Falar só uma coisinha que eu vi no jogo, foi uma percepção, né? Porque repórter é um bicho chato, ele fica prestando atenção em tudo que acontecer. E eu fui repórter um pouquinho de tempo na minha vida. Você também, né, Plihal? Então, com os 30 do segundo tempo, o Arrascaeta tava cansadão, hein? Mas não é novidade também, né? Não, os dois do meio campo estavam muito cansados. Muito cansado. De la Cruz também. O De La Cruz também, porque ele acabou até sendo substituído. Sim. Porque era para sair o Arrascaeta, mas o De La Cruz levanta a mão e fala, professor, eu. Já tá legal, Ele tá deixei. Foi isso, Fábio? Foi isso mesmo. Você estava lá no estádio, eu percebi isso. Jogou bem o De La Cruz, vendo o jogo. mas aí chegou uma hora que acabou. Acabou o gás. Então, esses caras todos bem, o Flamengo tem que ser apontado como favorito. Muito embora o Fluminense... Eu li uma matéria hoje... no Jornal Carioca, que dizia o seguinte: o Fluminense se preparou contra o Volta Redonda para a final contra o Flamengo. Montou uma estratégia pensando na final. Então o Fluminense vai jogar pelo 0-0? Vai jogar pelo empate na primeira partida? Para provocar o jogo da segunda partida com uma situação um pouco melhor? É o que o Fluminense tem que fazer. O Fluminense empatou o jogo, mas aqui... Sobreviver ao primeiro jogo. Não tem vantagem agora, né? Agora zerou tudo. Zero tudo. Então, por isso é que eu entendo que o Fluminense vai entrar com um estilo de jogo mais pegador. Porque o Fluminense tem contra-ataque. Mas vai já entrar no estilo mais marcador. Numa pegada diferente para esse jogo contra o Flamengo. Porque se não for assim... O Flamengo vai desfilar, aproveitando o final do Carnaval, vai desfilar no Maracanã na quarta-feira. Aí já é uma outra coisa completamente diferente. O Flamengo tem que jogar... É difícil a gente ver time desfilando pra cima de time do Mano Menezes, né, Capita? Porque ele vai botar pegada em campo. Claro que ele vai ter que botar. Porque se jogar, como ele mesmo diz, faceirinho, aí não aguenta o tranco, não. Aí o Flamengo atropela. Mas... vai jogar pegando, marcando, aí o patamar já que não vai jogar, aproveitar a frase dele, o patamar das coisas, esse patamar pode ser diferente. Breakzinho agora. Vamos, antes do break, mostrar imagens ao vivo e a cores do Allianz Parque. É isso aí, nação, um trecho para vocês, um pequeno trecho aí do ESPN FC, o pessoal já projetando o Fla-Flu, final do Campeonato Carioca. O Flamengo mais uma vez venceu o Vasco com muita superioridade. O Vasco não consegue mais competir com o Flamengo, essa é a realidade, né? Do jogo de sábado, até que jogou bem os 15 primeiros minutos, mas não conseguiu manter o ritmo, o Flamengo tomou conta da partida. Um bom jogo e o Flamengo garantindo, né, a classificação para a final, mais uma vez, Fla-Flu, na final do Campeonato Carioca. O Mano Menezes já até falou ali, né, na coletiva que o Fluminense foi o único time que derrotou esse Flamengo do Felipe Luiz, e isso tudo, né, deixa ainda o jogo, né, a final bem mais interessante. Vai ser
Acredito que vai ser, né, 2 grandes partidas. O Fluminense cresceu bastante também nesses últimos jogos, e o Flamengo, desde o ano passado, vem crescendo com o Felipe Luiz, tanto é que o Felipe Luiz, né, já ganhou 3 títulos, pode conquistar seu 4º título no comando do Flamengo. Acho que vai ser, né, acredito que vai ser 2 grandes jogos, e o Mengão vai com tudo em busca do título. Flamengo e Fluminense vem mandando, né, no futebol carioca, e mais uma vez chegando à final do Campeonato Estadual. Uma notícia aí que não deixa o torcedor feliz é a lesão do Bruno Henrique. Ele tá fora do jogo contra o Fluminense. Aqui, informação do GE, né? O Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo no primeiro jogo contra o Fluminense. O atacante sentiu dores na posterior da coxa direita da semifinal com o Vasco, e ele está fora da primeira partida da final. Torcer para que ele se recupere a tempo de jogar a segunda partida da final. Bruno Henrique será desfalque do Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca. O atacante teve lesão muscular no posterior da coxa direita, confirmada aí em exames realizados no último domingo, ontem. O diagnóstico foi fechado em avaliação de Fernando Sasaki, chefe médico do futebol. O atacante dificilmente terá condições de jogar a segunda partida, aqui uma notícia que não deixa o torcedor feliz, né? No próximo fim de semana, ele não terá, né, condições, muito provavelmente não terá condições de jogar o jogo da volta. Bruno Henrique já iniciou aí o tratamento com o departamento médico. Torcer para que ele se recupere e já esteja à disposição, se não puder jogar a partida da volta, que jogue a estreia do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, o Flamengo estreia contra o Internacional. Vamos aguardar as próximas informações do Flamengo. Bruno Henrique não vai poder jogar as 2 partidas da final, muito provavelmente, né? Mas é aguardar. O Flamengo tem bons jogadores, Luiz Araújo, que vem entrando muito bem. Ver o que vai acontecer aí nessa sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.